Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde. Eu não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas quero lhes dar boas-vindas à nossa aula de ciências do 9º ano. E dando continuidade, né, depois de vários dias sem aula, né, porque nós tivemos provas, nós tivemos um feriado, mas enfim, estamos de volta. Sou a professora Fátima Marreiro. Gente, vamos dar continuidade, vamos conhecer um pouquinho sobre a formação dos cromossomos. Os cromossomos, eles são formados em grande parte por uma substância chamada DNA. Acredito que vocês já devem ter ouvido essa palavrinha, DNA. Mas o que é DNA? Ou ácido desoxirribonucleico. Nome legal, né? Ácido desoxirribonucleico. Embora desde o início do século XX já se conhece o papel dos cromossomos na hereditariedade, esse conhecimento ocorreu somente na década de 40, tá certo? Gente, o que é esse DNA? Nada mais é do que o responsável pelas características hereditárias. O Joãozinho tem a cor dos olhos da mãe. Por que ele tem essa cor? Por conta das características hereditárias, tá certo? Características hereditárias que é transmitida a partir do DNA, ou ácido desoxirribonucleico, tá certo? Vamos aqui. No DNA existem 4 tipos de bases nitrogenadas, que é chamada de adenina, ou somente o A, guanina, citosina e timina, tá? E aí, para cada um, a sigla é apenas a primeira letra. Essas bases se ligam 2 a 2 sempre no seguinte modo: a adenina liga com a timina, enquanto a citosina liga com a guanina. Vamos aqui dar uma olhadinha, tá certo? Então, esse daqui é um modelo. Logicamente, isso aqui são cores fantasiadas para que vocês possam entender, tá bom? Então, ó, adenina, esse verde ligado com a timina, o vermelho, tá? Esse daqui, o que é? Essa fita é chamada de fosfato, tá? E a guanina ligada com a citosina, tá? Uma forma para que vocês possam entender é como se eu estivesse misturando as características paternas, maternas, para formar um terceiro indivíduo, ok, gente? Então, vamos aqui entender gene. O que é um gene? Uma determinada sequência de bases nitrogenadas que corresponde a um pedaço de DNA. É um gene. Então, isso aqui é o que? É um gene, tá? Isso aqui é o que vai trazer as características. Então, um pedaço, né, uma fita de DNA que vai estar ligado com as bases nitrogenadas, que é a adenina, timina, guanina e citosina. Quando elas se juntam, formam um gene, tá bom? De forma muito simplificada, podemos dizer que os genes transmitem o potencial de gerações das características herdadas geneticamente, como a cor dos olhos, da pele, tendências a calvícies, doenças como hemofilia, tá? Que é a hemofilia? Doença que impede a coagulação do sangue, ou seja, o indivíduo não produz satisfatoriamente a quantidade de plaquetas presente no sangue, né? Que é responsável pela coagulação sanguínea. Tá bom? Gente, essa aula aqui presencial íamos dar um show, seria show de bola, né? Ok, gente? Então, ó, aqui nós temos um cromossomo. Veja bem, aqui é uma célula, o cromossomo que está dentro do núcleo celular, aí aqui é o cromossomo, tá certo? E aqui é formado por essas fitas, tá? E aí é chamado de gene, que é o que vai transmitir a características para os filhos. Tudo bem? Continuando, mutações gênicas e cromossômicas. Ou seja, o que é a mutação gênica? É alguma mutação que acontece no gene, como nós vimos anteriormente, e nos cromossomos. E aí, quando tem essas mutações, o que elas podem causar? Diversos fatores podem causar alterações nos genes e nos cromossomos, também chamado de mutação genética. Já ouviram falar? Pronto, é isto aqui, gente. Vamos lá.
As mutações que afetam os genes provocando alterações na sequência de base nitrogenada, ou seja, troca, acréscimo ou remoção de uma ou mais bases nitrogenadas. Nós vimos que as bases nitrogenadas é adenina, guanina, citosina e timina. Então, uma tem que ligar-se à outra. A partir do momento em que há uma mutação, elas não vão ficar ligadas. Quando elas não se ligam, aí já vai acontecer as mudanças, as mutações genéticas. Então, essas mutações gênicas, elas acontecem quando há uma alteração no gene. E quando a mutação é cromossômica, ou seja, nos cromossomos, né? Porque nós vimos na aula passada que nós temos 23 pares de cromossomos, né? No caso do ser humano, tá certo? Quando ocorre, os indivíduos apresentam alterações na estrutura ou no número de cromossomos em suas células. A síndrome de Turner, que é um exemplo de mutação cromossômica relacionada aos cromossomos sexuais. Olha só, os indivíduos apresentam 22 pares de cromossomos e apenas um cromossomo sexual. Veja bem, nós temos 23 pares. No caso da síndrome de Turner, vai ter 22 pares e um único cromossomo isolado, tá certo? São características da síndrome de Turner: órgãos sexuais femininos com ovários atrofiados e não funcionais, baixa estatura e tórax largos. Há geralmente anomalias renais e cardiovascular. Então, quando há uma alteração no número, né, de cromossomo, pode ter a síndrome de Turner. Outra síndrome bem conhecida é a síndrome de Down, né? Já vimos muitas pessoas com síndrome de Down. Também chamada de trissomia. Trissomia significa 3, né? Trissomia do cromossomo 21, ao invés de ter um par no cromossomo 21, ele vai apresentar 3 cromossomos. Vamos ver se tem aqui. Pronto. Olha só, gente. Então aqui nós é para ser 23 pares, né? Observa que até aqui está correto. Quando chegou no cromossomo 21, apresentou um outro cromossomo que não deveria estar ali. Mas a partir do momento em que ele está ali, a criança vai desenvolver ou já vai nascer, não é assim? Com a síndrome de Down, tá certo? E essa síndrome, o que ela causa, né? Deficiências neurológicas que podem se manifestar, não impedem que essas pessoas estudem, aprendam ou tenham uma vida profissional, de forma alguma, né? Tem uma vida normal, né? Muitos, inclusive, contribuem muito para a ciência, tá certo, gente? Uma nova explicação sobre evolução. Gente, melanismo. Vamos falar um pouquinho sobre melanismo. O que é o melanismo? O melanismo é o que vai produzir os melasmas, né? A coloração mais escura da pele. Então, se eu tenho uma presença muito forte de melanina, então a minha coloração de pele ela vai ser mais escura. Sendo a ausência, a pele vai ser mais clara. Por exemplo, pessoas que têm albinismo, né? Pessoas com albinismo são pessoas que têm a ausência do melanismo, né? Do melasma, perdão. E aí elas ficam muito branquinhas por falta desse pigmento. E aí essa coloração trará alguns riscos. Aí aqui, ó, nós temos aqui um exemplo, né? Ó, essa mariposa totalmente escura, ou seja, ela tem uma presença muito forte da melanina. Já essa não, né? Ela consegue, inclusive, parecer com essa rocha. Ok, gente? Então, nossa aula de hoje, estudamos sobre cromossomos, sobre gene e mutações, tá bom? A atividade estará no grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida, perguntem, tá bom? Tenham todos uma excelente aula e até a próxima!